galera, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o processo de Deus. Mas antes, se inscreva aí no canal, faz essas paradas todas, curte, compartilha com os amigos e vamos espalhar a mensagem de Deus, amém? Vamos ao que interessa. Hoje eu quero falar sobre duas pessoas, Pedro e Paulo. Duas pessoas que passaram por um processo nas mãos de Deus. Um teve um processo um pouco mais longo e o outro teve um processo a curto prazo. Só que os dois processos são extremamente importantes para passarmos. Amém? E a Bíblia diz em Lucas 5, quando Jesus estava formando os seus discípulos, e ele olha para Pedro na beira do mar da Galileia, e ele chama Pedro e ele fala assim: Pedro, larga tudo isso que agora você vai ser pescador de homens. Então Pedro, ele recebeu essa palavra. Só que essa palavra que ele recebeu, ele não ativou imediato, ele não viveu isso de imediato, porque Jesus, ele tinha um processo para Pedro. Então, ao decorrer dos 3 anos de ministério de Jesus, Pedro, ele passou por esse processo de aprendizado, de maturidade e de santificação. Pedro, ele estava aprendendo com Jesus como que se lidava com as pessoas, como que Jesus agia. Então Pedro, muitas vezes nós vamos ver no livro de Lucas que Pedro, ele negou Jesus, ele foi andar por cima das águas e ele caiu porque ele não tinha tanta fé. Pedro também cortou a orelha de Malco, ou seja, ele teve alguns erros na caminhada dele, mas tudo isso vai contribuir para que ele chegue na promessa. Não estou falando que errar é necessário, não, mas ele aprendeu com seus erros e através desses erros ele conseguiu crescer na vida espiritual dele e ele conseguiu alcançar a promessa que foi dada. E a Bíblia diz lá em Atos 2, começou nos Evangelhos e terminou em Atos 2. Na verdade, deu início ao ministério de Pedro. Pedro, ele se levanta quando ele recebe o Espírito Santo. Ele se levanta e ele começa a pregar, ele começa a pescar. Aquilo que Jesus liberou lá atrás para ele, depois de 3 anos e alguns meses, nós não sabemos ao certo o tempo a durabilidade que foi isso, mas depois de tanto tempo, quando ele foi aprovado no seu processo de altos e baixos, ele conseguiu alcançar e colocar em prática a pesca, que seria de almas, de homens. Então ele prega, ele libera a palavra. E a Bíblia diz em Atos 2 que quase 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho e começaram a seguir a Jesus. Olha só, Pedro passou por um processo longo prazo. A Bíblia vai dizer também que Paulo, em Atos 9, no momento da conversão de Paulo, quando ele cai, e Jesus fala assim: ei, Paulo, Saulo, Saulo. E ele fala: quem é que está falando comigo? E a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: sou eu, aquele que tu persegues. Então, a partir de aí, Jesus, ele colocou umas escamas nos olhos de Saulo. Então Saulo, o processo de Saulo foi até a casa de Ananias. Tudo isso está no capítulo 9 de Atos. Então quando ele chega até Ananias ora por ele e as escamas dos olhos dele caem e ele começa a pregar a palavra na qual Jesus o chamou para ser ministro e apóstolo dele. Olha só, às vezes a gente está pensando: poxa, mas eu queria que fosse um processo mais rápido. Eu tô cansado de esperar. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você. O processo, ele é mais valioso do que o resultado. Porque é o processo que é o cumprimento do resultado. Então, se você está passando por um processo, um momento difícil, deixa eu dizer uma coisa para você. Continue, persevere, aproveita, sabe? Fica no seu limite, busque a Deus, tenha fé, porque você vai sair aprovado. Pedro, talvez poderia ser até um pouquinho mais rápido, mas Pedro, nessa caminhada, nesse processo longo, ele teve que aprender muitas coisas. Então, se você estiver passando por um processo longo, aproveite e entenda que esse processo, ele vai te levar até a promessa que Deus liberou para a sua vida. E também aqueles que estão falando assim: ah, mas eu
passei por um processo mais curto. Glória a Deus pela sua vida, porque Deus também tem um plano para a sua vida. Tem algo liberado que Ele já soltou, que Ele já liberou para você. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: independente do processo, sendo longo ou sendo curto, aproveite, não reclame, não murmure, vá até o fim, porque é o processo que Ele vai te levar até o propósito excelente de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Fala.